Oi, oi, a paz do Senhor, meu nome é Sabrina Fernandes e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivi nas minhas férias em dezembro. Foi algo incrível. Lembrando que todos os vídeos que eu faço é com muito amor e principalmente eu procuro sempre relatar os momentos incríveis, os momentos que eu vivi, com Deus, tanto no meu íntimo quanto em público, na igreja, na rua. Eu sempre venho aqui no canal procurar relatar a minha vida, o meu caminhar com Deus, para que de alguma maneira a fé de vocês possa ser edificada, possa crescer, Que a gente juntos possa crescer. Em dezembro eu fui passar minhas férias no Pará e minha mãe lá vende, roupas, mercadorias femininas, e ela pediu para que eu fosse na cidade vizinha fazer trabalho de panfletagem, porque no dia seguinte ela gostaria de expor as mercadorias lá. Para quem não sabe, eu faço parte de um projeto que se chama Cartas do Próprio Amor, que visa evangelizar através de cartas, escrever pequenas cartinhas, falando do amor de Deus e sempre na primeira pessoa, como se o próprio Deus escrevesse e assinado embaixo Jesus. E eu faço parte desse projeto e eu lembro que eu fui fazer a panfletagem e minha mãe até falou: leva as cartinhas e evangeliza, leva as cartinhas e entrega junto. E eu falei: mãe, eu não quero misturar as coisas, Quando for para evangelizar, quando for para entregar as cartas, eu quero fazer somente isso. Não quero ficar meio que misturando as coisas. Espera aí que você já vai entender mais à frente por que eu tô contando isso. Então, foi eu, meu primo e minha prima, a gente foi, fazer esse trabalho de panfletagem. A gente tinha entregado já vários e já estávamos meio que cansados. E até que minha prima pediu para beber água, só que eu queria muito sentar e eu chamei ela para sentar na praça. Bem que ela não queria muito, mas a gente sentou um pouco, depois a gente ia em direção ao carro para beber água. Só foi o prazo da gente sentar, não foi coisa de 2 minutos. Logo se aproximou um homem, da gente desejando Feliz Natal. E por uma questão até mesmo de respeito, eu respondi, Só que sempre respondendo o básico, porque eu gosto de manter uma certa distância, quem eu não conheço, a gente não sabe como é que é as pessoas, então o meu jeito de ser fechada, eu só respondi o básico. Foi na hora que ele começou a falar um pouco de Deus, foi na hora que ele começou a falar, na hora Deus me tocou e me fez pensar, me fez entender por que eu tinha parado ali, naquele banco, naquela praça, naquela hora, e eu entendi o porquê eu estava ali. Eu e meus primos somos cristãos e começamos a evangelizar ele, sempre com amor, sempre com muita compaixão, e Deus me colocou um amor tão incrível, um amor tão surreal, assim, que eu nunca tinha sentido pelo próximo. E foi algo tão incrível que ele me começou a me incomodar para orar. Eu estava sentada e Deus começou a me incomodar de tal maneira, e eu tentando, fingir que não era comigo, que eu não estava escutando, que podia deixar passar essa oportunidade, passar esse momento. Só que Deus me pegou de tal maneira, essa vontade de orar por ele começou a me consumir por dentro e era inevitável, até que eu levantei, pedi, permissão para que eu orasse pela vida dele. Eu levantei, fiquei com as mãos, estendidas em direção a ele, comecei a orar, comecei a interceder pela vida dele, pedindo por libertação, pedindo por cura e orando, sempre com a mão levantada e orando pela vida dele. E meus primos, conversando, evangelizando, falando do amor de Deus. E quando eu levantei para orar pela vida dele, eu já entendi, o porquê eu estava ali, porquê Deus tinha me levado naquele momento, naquele lugar, sabe, para conversar com esse homem. E aí foi algo tão incrível, só confirmação, porque Deus é um Deus de confirmação. Eu orando, intercedendo, com as mãos levantadas, logo ele começou a louvar a Deus e ele cantou um hino que para mim foi o auge, assim, foi a confirmação, aquele hino, o valor de uma alma. E aí eu tive certeza que era Deus. E assim a gente continuou, conversando, ele falando que era morador de rua, que Deus já tinha o libertado, do cigarro, só que ele ainda estava no vício, da bebida. Eu olhei para a veste dele, ele estava, com uma roupa simples, sujo, com cheiro, de bebida e o copo na mão, com cachaça. Só que isso é o que o homem vê. Eu consegui ver além.
eu consegui ver além da aparência física, né? Eu consegui ver com os olhos de amor. Aquela aparência de fora eu ignorei. Eu não consegui, assim, me prender a esse detalhe. Eu fechei os olhos para isso e eu só consegui olhar para ele com olhos de amor, com olhos de compaixão. E quase na hora de ir embora, né, para fechar esse nosso encontro, né, eu pedi, né, de fato, para que nesse momento eu pudesse orar mesmo por ele, porque até então eu estava intercedendo com a mão levantada, né, no cantinho, orando pela vida dele, mas ainda não tinha levantado um clamor assim, e eu queria muito que meus primos fizessem parte junto comigo. E aí eu pedi, né, permissão, ele novamente autorizou, deixou, e foi quando nós levantamos as mãos em direção a ele, né, sem tocar, porque tem gente que não gosta muito, e a gente começou a levantar um clamor. Meus primos orando, né, baixinho, orando ali, e eu comecei a orar um pouco alto, orar profetizando, decretando na vida dele. Enquanto nós estávamos orando, eu estendi as mãos e essa minha mão direita começou a tremer muito, sentindo o poder de Deus, que eu sabia que a presença de Deus ali era real. Meus pés, eu não conseguia ficar parada, eu ficava balançando de um pé para o outro e a minha voz, né, começou a aumentar. Eu esqueci completamente de onde a gente estava, né, que era uma praça. Eu comecei a aumentar a voz e eu senti uma grande autoridade. Deus me dando autoridade para profetizar na vida dele bênçãos, profetizar a libertação na vida daquela alma. Quando terminou a oração, eu olhei em volta e percebi que a gente, né, estávamos numa praça e tinha muitas pessoas, né, olhando pra gente, curiosos, né, para saber o que estava acontecendo. Só que, novamente, eu olhei, vi que eles estavam olhando pra gente e me desliguei e foquei apenas naquele homem que Deus tinha colocado no meu caminho. E no final, assim, eu pedi pra ele se eu podia abraçá-lo, sabe? Deus tinha colocado um amor tão incrível dentro de mim, tão surreal naquele dia, e eu pedi, posso te abraçar? E ele meio que sem entender, meio, né, sem saber exatamente o porquê daquele abraço, ele permitiu, meio fechado, meio acanhado, e eu com todo o amor, né, abraçando, falando no ouvido dele o quanto Deus o amava, o quanto ele era especial para Deus. Eu só conseguia sentir amor e ele sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas ali naquele momento, né, eu sabia que Deus estava naquele lugar, Deus queria fazer algo diferente na vida daquele homem. E no final ele me pediu uma camisa e uma calça para que ele pudesse ir para a igreja. E na hora, sem pensar duas vezes, sem pensar como eu iria arrumar, como eu iria providenciar aquilo que ele tinha me pedido, na hora eu falei, tá bom, amanhã eu estarei aqui, 8 horas da manhã, você pode aparecer aqui nesse mesmo local e eu vou estar com o que você me pediu. Depois de falar isso, eu abracei novamente, me despedi dele e fomos em direção ao carro, né, que estava do outro lado da praça. E eu praticamente o tempo todo de olho fechado, né, simplesmente agradecendo a Deus pelo aquele momento incrível, extraordinário que Deus me fez viver e por me usar daquela maneira, com tanta autoridade, eu só sabia agradecer a Deus. E ao chegar em casa, eu contei pra minha mãe e logo ela me ajudou a providenciar as coisas e eu separei pra ele, né, uma sacola e coloquei as coisas e além do que ele me pediu, né. Uma das coisas foi uma Bíblia. E dentro dela eu escrevi, né, uma carta e coloquei lá dentro. Essa carta, pra mim, foi tão especial, eu não sei nem contar exatamente como eu fiz, até porque não fui eu, né? Só fui instrumento de Deus pra escrever. Foi com tanto amor, com tanto carinho que eu escrevi, sabe? Porque eu sei que a família dele é afastado dele, né? Muitos rejeitam, sabia um pouco da história dele. Às vezes você não tem alguém com quem conversar, ele tinha muita essa carência de conversa, de diálogo com alguém. E alguém parar seu tempo para escrever uma carta, escrever à mão, principalmente, coisa que hoje em dia é bem difícil, bem raro, sabe? É sinal que ele é amado, é sinal que ele é querido, é sinal que toda vez que ele lê aquela carta, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir amado, porque alguém escreveu aquela carta com todo amor,
com todo carinho. E no dia seguinte, minha mãe iria expor as mercadorias, né? Ela ficou trabalhando e eu estava meio que ansiosa para vê-lo, com muita expectativa. Será que ele vai aparecer de verdade? Será que não? Será que ele não acreditou em mim? Só que graças a Deus ele apareceu, né? Mais ou menos no horário que a gente tinha combinado mesmo, no mesmo local. Eu fui abraçá-lo e eu senti ele mais feliz, mais alegre, mais receptivo para o abraço. Ao contrário do dia anterior, né? Que ele estava mais fechado. Eu entreguei as coisas para ele e ele ficou muito feliz, me agradeceu. E como sempre, né? A gente faz o que pode. Mas eu falei pra ele, né, que eu gostaria de fazer muito mais, que aquilo era pouco, mas era o que eu podia fazer e que eu gostaria, né, de fazer muito mais. Ele me agradeceu e falou assim: um pouco pra você é muito pra Deus. E foram duas coisas que ele me falou que me marcou muito. A primeira é que ele era a ovelha perdida e que eu fui resgatar. E a segunda, ele disse: você, através da sua vida, me incentiva. Isso pra mim me gerou uma felicidade tão grande, sabe? Não pelo fato de que eu sou merecedora, que eu fiz grande coisa, que a honra é minha, sabe? Porque tudo é pra glória de Deus, mas pelo fato de Deus estar me usando naquele momento, Deus ter me usado no dia anterior, pelo fato dele estar me ensinando o amor ao próximo, servir, não só evangelizar com palavras, mas servir na necessidade que o outro está passando. Eu pensei assim comigo: poxa, eu queria guardar uma recordação, né, desses 2 dias que eu tive com esse homem, que pra mim foi incrível, foi um momento de muito aprendizado e eu queria guardar esse momento, né? Só que eu não vou chegar na pessoa: ei, posso tirar uma foto, posso filmar? Às vezes a pessoa não quer, a gente tem que ter o bom senso, né? Tem que ter o respeito. E foi quando, né, Deus trabalha de maneiras incríveis, né? Deus realiza até as pequenas vontades dos filhos. E a gente começou a conversar e foi quando ele perguntou: você tem algum hino que você gostaria que eu cantasse? E eu pedi para que ele cantasse O Valor de uma Alma. E ele cantou e eu falei que para mim é um dos hinos mais bonitos, que eu gosto muito. E ele perguntou: você filmou? E eu não, por uma questão de respeito, né? Eu não sabia se ele queria, se ele iria deixar. Não filmei. E ele falou: você pode filmar. Sabe, Deus realiza coisas grandes, né? Coisas que eu vivi, por exemplo, nesses 2 dias, pra mim foi algo grande, foi algo maravilhoso, foi algo precioso pra mim. E Deus realiza pequenas coisas, igual uma filmagem, né, desse momento dele cantando O Valor de uma Alma, que pra mim eu vou guardar sempre como recordação desse dia. Vou sempre lembrar dele com muito carinho, né, desse momento especial que eu vivi. E o resumir desses 2 dias foi que eu senti um amor tão grande, né, principalmente pelo próximo. Amar os de casa, amar pai e mãe é fácil, difícil é amar o próximo como a ti mesmo, né? E eu nunca tinha experimentado esse amor ao próximo com essa intensidade igual esses 2 dias. Foi um amor que eu aprendi, né, com o próprio amor. Como eu disse anteriormente, eu fui, né, para fazer um trabalho de panfletagem. Eu não queria levar as cartas para evangelizar através de cartas, porque eu não queria misturar as coisas. E Deus faz como Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. E foi tão de surpresa, eu não estava preparada, né? Mas quando Deus quer te usar, Ele te usa exatamente dessa maneira. Quando, onde, quem Ele quer. Foi algo incrível, né? Porque foi algo de Deus, não foi algo que eu planejei, mas saiu melhor do que eu tivesse planejado. Até porque eu acredito que esse encontro já foi preparado por Deus, né? Para que a gente se encontrasse naquele dia, naquele momento, naquele banco, porque Deus tinha algo poderoso para fazer na vida dele, né? Eu acredito muito na libertação dele. Na libertação, foi algo que Deus ministrou muito forte ao meu coração. Eu só fui capaz de amar dessa maneira, né, por causa de Deus, né, que Ele é o próprio amor e Ele me ensinou a amar dessa maneira. E também aos meus pastores, né, porque tem algo que a gente sempre fala lá na nossa igreja, né, nós amamos servir você. E é servir não só com palavras, né, porque até Jesus, né, igual a gente olha na Bíblia, Ele reunia as pessoas, Ele falava, mas Ele não só falava,
Ele servia com ações, ele servia com atitudes, alimentava a multidão. E é isso que a minha igreja, é isso que eu aprendi com os meus pastores, a não só falar, mas a servir com ações, a servir o próximo naquilo que ele está precisando. Espero que esse vídeo possa edificar a sua fé e te trazer uma visão diferente sobre o Evangelho, que não é somente, evangelizar, somente falar, mas também a servir com ações, a servir com atitudes, a servir o próximo na necessidade, se é um prato de comida, se é uma roupa, se é alguma coisa, a servir com ações, tá bom? Um beijo, fique em paz.